Para mais uma aula. Hoje, então, a nossa aula número 4, né, vai tratar sobre composição e fórmulas de substâncias. Só reforçando aqui, então, o conceito que a gente já viu nas aulas anteriores, a diferença entre substância e material. Tá? A gente está falando a todo momento de relação das grandezas entre as duas coisas. Substância, então, é a porção de matéria que contém somente uma entidade. Tá? Então, lembrando lá que a gente já discutiu, um copo d'água, por exemplo, é um exemplo de substância. Dentro daquele copo d'água só existe a entidade, como entidade, as moléculas de água. Tá? E o material é quando, numa porção de matéria, a gente tem mais de uma substância. Tá? Por exemplo, se a gente tiver um copo de água em que a gente dissolva cloreto de sódio. Então, eu tenho um copo d'água, se eu dissolver cloreto de sódio dentro dele, eu deixo de ter uma única entidade, passo a ter duas entidades. Então, eu considero isso, duas substâncias, na verdade, né? E considero isso, então, como material, nesse caso aqui, sendo uma solução. Ok? Então, vamos dar início à nossa aula de hoje. O que nós vamos discutir na aula, né? Basicamente 3 tópicos. A aula hoje é um pouquinho mais curta. Análise elementar de uma substância e sua composição percentual em massa. Ok? Aí, a partir da sua composição percentual em massa, descobrir a sua fórmula mínima, tá? Conhecida como fórmula empírica também. E depois falar da fórmula, aqui poderia ter até completado, seria a fórmula molecular, a partir da sua fórmula mínima e, consequentemente, da sua composição percentual em massa. Tá? Todo esse conteúdo aqui está naquela referência que a gente está seguindo. Isso daqui é o capítulo 3 do livro. Tá? Só aproveitando aqui para falar um pouquinho, nas aulas anteriores, né, ficou meio confuso em termos de número, né, mas as aulas 3.1 e 3.2 são os capítulos 1, 2 e 4 do livro, tá? Eu acabei pulando o 3 porque o conceito que a gente estava discutindo tinha mais a ver com o capítulo 2, embora falasse de substância e o capítulo 4 de material, eu resolvi juntar na mesma aula porque para mim fazia mais sentido. Então pulei o capítulo 3 e a gente volta a discutir sobre ele agora, tá? A partir de agora, a sequência vai ser meio que natural, tem alguns capítulos que eu vou pular, mas no geral a sequência do livro vai ser a ordem escrita mesmo. Beleza? Bom, vamos lá. Análise elementar de uma substância e sua composição em massa. A gente já falou bastante sobre composição em massa, né? A grandeza que a gente definia lá para a substância, ou mesmo para material, era o que a gente chamava de fração em massa. Quando a gente relaciona, por exemplo, para o material, a massa de uma substância com relação à massa total do material, ok? Restringindo isso para a substância, a gente também vai falar de fração em massa. Só que agora vai ser, nesse caso aqui, né, a definição para material, mas agora vai ser a massa de uma entidade dentro da substância com relação à substância como um todo. Tá? Então aqui a gente tinha definição de fração em massa, tudo isso continua valendo. Por que chama análise elementar? Porque a gente vai pegar uma substância e vai analisar quais são os elementos que compõem aquela substância. Tá? Então, é a relação entre a massa de um elemento e a massa total de uma substância. Por exemplo, se a gente pegar a água, né, a gente vai ter aqui hidrogênio e oxigênio. Eu quero saber qual o percentual em massa de hidrogênio que uma molécula de água tem e qual o percentual em massa de oxigênio que uma molécula de água tem. Essa é a pergunta que a gente faz. Vamos usar como exemplo um hidrocarboneto. Tá? Hidrocarbonetos, a gente vai falar nesse assunto nessa aula de hoje bastante, vão ser moléculas que são compostas somente de carbono e hidrogênio. Por isso o nome hidrocarboneto. Tá? Então ele vai ter um certo número de átomos de carbono e um certo número de átomos de hidrogênio em sua composição. Tá? Por exemplo, se a gente pegar aqui C3H6, tá? Significa que eu tenho 3 átomos de carbono para 6 átomos de hidrogênio na composição dessa molécula, que é um hidrocarboneto. Tá? Como é que a gente vai fazer, então, o cálculo da fração em massa nesse caso?
Bom, se eu tenho carbono e hidrogênio, eu vou ter cálculo de duas frações em massa. Primeiro, a fração em massa para o elemento carbono, que vai ser dado pela massa total de carbono que eu tenho, dividido pela massa total da substância. Então, a massa de carbono dividido pela massa da substância. Ok? O mesmo a gente faz com o hidrogênio. Então, a fração em massa do hidrogênio vai ser dada pela massa de hidrogênio dividido pela massa total da substância. Tá? Vamos fazer um exemplo aqui que vai ficar mais fácil da gente entender do que só falar sobre o conceito. Então, qual que é o exemplo aqui? Determinou-se que em cada 50 mg de um hidrocarboneto, então, ó, eu tenho um hidrocarboneto e a massa total dele é de 50 mg. Eu estou identificando aqui, ó, massa total, ok? Então, eu tenho desses 50 mg, 42,8 mg são de carbono e 7,2 mg de hidrogênio. Se é um hidrocarboneto, só tem esses dois, ok? Quais são as frações em massa de cada elemento? Vamos limpar a tela aqui e a gente começa então a resolver. Depois vai aparecer bonitinho aí para vocês também, tá? Então, ó, em cada 50 mg de hidrocarboneto, 42 mg são de carbono e 7,2 de hidrogênio. Vamos calcular a fração em massa primeiro para o carbono. Então, estou pegando basicamente isso daqui. Então, a fração em massa para o carbono vai ser a massa de carbono, essa daqui, ok? Vamos fazer direto aqui, ó. 42,8 miligrama. A unidade de massa aqui, ela não vai importar muito, vocês vão entender daqui a pouquinho por quê. O importante é que a gente use sempre a mesma unidade, seja no numerador, seja no denominador, tá? Então eu tenho aqui 42,8 miligramas, vou apagar aqui e fazer de novo, ficou muito confuso, tá? 42,8 miligramas de carbono, ok? Dividido pela massa total, que é 50 miligramas total aqui, né? Beleza? Bom, se eu fizer assim, eu vou cortar aqui miligrama com miligrama, a unidade aqui é adimensional, já que é uma fração, né? Já que é uma relação entre duas grandezas que têm a mesma unidade, eu vou ter um valor aqui que é adimensional. Nesse caso, é só eu dividir, então. 42, fazer aqui na calculadora, 42,8 dividido por 50 vai ser igual a 0,856. Beleza? Isso que é o que a gente chama de fração em massa, tá? Eu posso transformar essa fração em massa no que a gente chama de fração percentual em massa, tá? Então eu vou estar falando o seguinte, qual que é a porcentagem de carbono que eu tenho nesse hidrocarboneto aí, tá? Se eu transformar esse número aqui em fração percentual, o que vai ser igual? Vai ser igual ao 0,856 vezes 100%, ok? Isso daqui vai dar para a gente a porcentagem de carbono no hidrocarboneto, que vai ser igual a 85,6%, ok? Fazemos a mesma coisa para o hidrogênio. Vamos fazer direto, então, a fração percentual, ok? Vai ser igual a 7,2 miligramas dividido pelos 50 miligramas, que é a massa total, né, do hidrocarboneto. Isso daqui eu já multiplico aqui, ó, por 100%. Já saio com fração percentual em massa, ok? Então vai ser 7,2 dividido por 50, ok? Esse número que dá eu multiplico por 100%. Multiplico por 100, né? Sabendo que eu tenho porcentagem. Vou ter aqui então, ó, 14,4%, ok? Isso daqui para o hidrogênio, beleza? Outra coisa que a gente pode fazer, já que eu estou falando de um hidrocarboneto que só tem carbono e hidrogênio, é óbvio que essa soma aqui, 85,6 mais 14,4, tem que ser igual a 100%. Ok? Então, se eu calculei 85,6% por carbono e sei que o restante é de hidrogênio, basta eu diminuir de 100 que eu tenho o valor, não precisaria ter feito essa conta. Mas isso é válido quando a gente tem hidrocarboneto, que só tem dois átomos diferentes na sua composição, carbono e hidrogênio. Quando a gente tiver mais de dois, aí a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado para fazer essa associação. Ok? Limpando a tela aqui, para aparecer os números bonitinhos aí para vocês.
Então, ó, eu comecei aqui com hidrogênio, né? 7,2 dividido por 50 igual a 0,14. Para o carbono, 42,8 dividido por 50 miligramas, 0,856. Fração percentual em massa, 14 para o hidrogênio e 85,6 para o carbono. Nesse caso aqui eu tinha feito 14,4 e agora ficou 14, porque a gente está falando dos algarismos significativos, né? Para o hidrogênio tinham só 2 algarismos significativos, então aqui na hora que eu fiz o slide eu tomei o cuidado de colocar a resposta com 2 algarismos significativos, tá? Independente de como vocês fizerem, a não ser que eu peça para levar em conta o número de algarismos significativos, eu aceito 14 ou 14,4. Seguindo. Vamos fazer um outro exercício aqui para fixar. Eu comentei ali de um hidrocarboneto, né, que só tinha carbono e hidrogênio. Então vamos falar de uma outra molécula que tem carbono, hidrogênio e oxigênio. 3 elementos agora, tá? E é dada a massa aqui, ó, uma amostra de 130 miligramas, né? Essa daqui é o quê? Minha massa total, tá? Contém 70,8 miligramas aqui eu acabei não redigindo direito. 70,8 miligramas é de carbono. Então, isso aqui, ó, de carbono. Ok? E 12,0 miligramas de hidrogênio. Então, eu tenho a massa de carbono e tenho a massa de hidrogênio. Pô, se eu tenho 3 elementos aqui, está faltando. Qual que é a massa do oxigênio? Né? Bom, mas aí fica fácil também. Eu tenho a massa total e tenho a massa de 2 componentes, só me falta um. É só estabelecer aqui uma relação que é bastante óbvia. A massa total vai ser igual a soma das massas de carbono, massa de hidrogênio e massa de oxigênio. Ok? Se eu tenho quase tudo aqui, ó, 130 miligramas é minha massa total. Isso vai ser igual a massa de carbono, que é 70,8 miligramas, mais 12 miligramas, que é a massa do hidrogênio. Sobrou como incógnita aqui a massa do oxigênio. Resolvendo tudo isso, né, faço 70 subtraindo para lá, o 12 também, eu vou ter que a massa do oxigênio vai ser igual a 130 menos 70,8 menos 12, igual a 47,2 miligramas. Ok? A massa do oxigênio, 47,2. Massa de carbono é 70,8 miligramas. E a massa de hidrogênio igual a 12 miligramas. Tenho todo mundo já agora, tá? Beleza? Vou limpar a tela aqui. 47,2. Deixa eu só anotar esse valor aqui, porque é o que a gente vai precisar depois, né? 47,2 miligramas. E isso daqui, né, já que eu não redigi direito lá o enunciado, é a massa de carbono. Tá? Bom, vamos lá. Calcule a composição percentual dessa substância, ou seja, quantos por cento eu tenho de hidrogênio, quantos por cento eu tenho de oxigênio, quantos por cento eu tenho de carbono com relação à massa total. Beleza? Fácil de fazer, né? Então vamos lá. Vamos calcular primeiro de tudo a porcentagem de carbono, ok? Ela vai ser dada pela massa de carbono dividido pela massa total, multiplicando 100% para a gente transformar isso em porcentagem, tá? Seguindo aqui então, ó, a porcentagem de carbono vai ser igual a massa de carbono, 70,8 miligramas. Massa total, 130 miligramas, vezes 100%. Só lembrando aqui, ó, cortou miligrama com miligrama, essa relação é adimensional, então o resultado aqui vai sair já em porcentagem. Ok? Fazendo a conta rapidinho aqui na calculadora, 70,8 dividido por 130 é igual a isso, vezes 100%. Ok? Vou ter o valor igual aqui a 54,46%. Tá? Levando em conta os algarismos significativos, eu tenho 3 algarismos significativos aqui, a resposta então vai ser 54,5%. Ok? A mesma coisa agora pro
hidrogênio, tá? Então, massa, vou pôr direto aqui já agora. Massa de hidrogênio, 12 miligramas, dividido pelos 130 miligramas total, vezes 100%. Já resolvendo tudo isso daqui, ó, sendo corto miligrama aqui com miligrama, eu vou ter a porcentagem de hidrogênio igual a, fazendo rapidinho aqui, 12 dividido por 130 vezes 100%, igual a 2 algarismos significativos, né? 9,2%. Ok? 54,5, 9,2%. A mesma coisa agora para o oxigênio. A gente calculou anteriormente a massa do oxigênio. Vai ser igual a... Então, a porcentagem vai ser a massa do oxigênio, 47,2 miligramas, dividido pela massa total, 130 miligramas, vezes 100%. Já cortei os miligramas ali, né? Então, a porcentagem... Opa, deixa eu apagar aqui. A porcentagem de oxigênio na molécula vai ser dada, então, por 47,2 dividido por 130, igual a isso, vezes 100%. Vai dar 3 algarismos significativos, 36,3%. Beleza? Então, ó, a gente tem aqui agora, vamos anotar aqui no cantinho. Porcentagem, que aí eu apago o restante, né? Porcentagem de carbono vai ser igual a 54,5%. Porcentagem de hidrogênio vai ser igual a 9,2%. Porcentagem de oxigênio vai ser igual a 36,3%. Isso aqui dá 100%, tá? Se não der, dá muito próximo, porque às vezes tem um arredondamento por conta dos algarismos significativos, né? 54,5 mais 9,2 mais 36,3. Na minha conta aqui, exatamente 100%. Ok? Esses são os números que a gente tem que agora guardar. Então, para essa molécula a gente tem essa quantidade de cada um dos elementos. Tá? Limpando a tela aqui, mostrando como fica com uma letra mais bonitinha, né? Bom, vamos seguir. Seguindo, então, a gente vai falar então da composição em massa de uma substância e sua fórmula mínima, né? Então, a gente vai precisar definir o que é fórmula mínima. Fórmula mínima também é conhecida como forma empírica, né? É a menor fórmula que aquela substância pode ter. E ela é dada, então, pela relação mínima de números inteiros. Então, isso aqui é importante, a gente sempre vai ter que ter números inteiros entre os elementos que compõem a substância, tá? A gente pode fazer cálculos em que os números sejam quebrados, então a gente precisa reestabelecer uma nova relação em que tenham números inteiros, tá? O exemplo mais fácil da gente discutir isso continua sendo hidrocarboneto. Só para a gente lembrar, então, o que é um hidrocarboneto? Só tem carbono e hidrogênio na sua composição, ok? A fórmula mínima diz respeito, então, aos valores de x e y aqui, da forma que eu escrevi, né? Que sejam os menores números inteiros na relação entre carbono e hidrogênio. Se a gente pegar o nosso hidrocarboneto lá de trás, ele tinha 14% em massa de hidrogênio e ele tinha 85,6% em massa de carbono. Tá, agora não está me ajudando muito, né? Como é que eu saio daqui agora para falar em fórmula mínima? Bom, se eu olho para essa molécula aqui, ó, CXHY, genericamente falando, eu vou falar que ela tem o seguinte, ó, ela tem X mols de carbono que se relacionam com Y mols de hidrogênio. Beleza? Então, se eu destrincho essa molécula aqui, ó, eu posso falar isso, tá? Por exemplo, ó, falando de uma molécula que existe, sulfato de sódio, Na2SO4. O que eu vou falar aqui, ó? Essa molécula tem 2 mols de Na e 1 mol de sulfato, tá? Então, é o que eu estou fazendo aqui. Bom, do que eu estou falando aqui, ó? Quantidade de matéria, mol, ok? Ou seja, falar em porcentagem de massa
não vai me ajudar quando eu estiver falando da fórmula mínima. Eu vou precisar, então, relacionar essa porcentagem aqui com quantidade de matéria, tá? Para isso, a gente precisa fazer dois passos. Primeiro de tudo, vou transformar essa fração percentual em massa propriamente dita. Na verdade, é o contrário do que a gente fez. A gente usou massa de um elemento com relação à massa do total da substância para chegar na fração percentual. Eu vou fazer agora o contrário. Para isso, eu vou assumir uma determinada massa desse hidrocarboneto. Então, suponhamos que a gente fale que eu tinha lá no início 100 gramas desse hidrocarboneto, tá? Onde 14% são de hidrogênio e 85,6% são de carbono. Ah, mas não quero usar 100, eu quero usar 50 gramas. Pode usar. 14% de 50 é hidrogênio, 85,6% de 50 é carbono. Não importa o número. O importante é a gente associar uma massa a 100% da substância. Ok? Fiz aqui uma regrinha de 3. Primeiro, então, vamos transformar a porcentagem em massa. Primeiro para o hidrogênio. Olha o que eu fiz aqui. Eu falei que 100% significa 100 gramas. Esses 100 gramas aqui pode ser qualquer número, desde que ele esteja associado ao 100%. Ok? Então, ó, fazendo a relação aqui, unidade semelhante embaixo da unidade semelhante, 100% corresponde a 100 gramas da substância. 14% vai ser então igual a massa de hidrogênio, né? Corresponde a 14%. Se eu resolver isso daqui, eu vou chegar que a massa de hidrogênio é igual a 14 gramas. Tá? Fazendo a mesma coisa para o carbono, eu sei que 100 gramas corresponde a 100%. Se 100% da molécula fosse de carbono, eu teria 100 gramas. Mas eu tenho 85,6% da molécula de carbono. Então eu tenho 85,6 gramas de carbono. Ok? Relembrando, se esse número não fosse 100, a gente faria conta. Dariam números diferentes aqui, mas no próximo passo as coisas iriam se equivaler. Tá? Beleza, agora já ficou mais palpável. Transformar porcentagem em mol, a gente não aprendeu. Não é tão trivial assim. Agora, transformar grama em mol, eu sei. Tá? Qual que é a grandeza que a gente aprendeu que relaciona massa e quantidade de matéria? O que a gente colocava aqui, ó, como constante de proporcionalidade? Era o que a gente chama de massa molar. Então, lá atrás, se a gente olhar, a gente vai ter massa vai ser igual a massa molar vezes quantidade de matéria. Né? Então, agora é isso que eu tenho que fazer. Para eu transformar massa de alguma coisa, no caso aqui de carbono e hidrogênio, em quantidade de matéria, eu preciso saber a massa molar de cada um deles. Né? Vou limpar aqui a tela para ajudar a gente a entender. Vamos lá então. Eu tenho então massa de hidrogênio, vou começar pelo hidrogênio. Massa de hidrogênio igual a 14 gramas. Eu vou fazer por regra de 3, depois vai aparecer aqui análise dimensional. Assim a gente faz pelas duas formas. Vou fazer assim, ó. 1 mol de hidrogênio tem quantos gramas? Eu não sei o que é isso. Tá? Estou perguntando qual que é a massa molar, né? Qual que é a massa molar do hidrogênio? Tantos gramas para 1 mol. Se a gente olhar lá na tabela periódica, 1 mol de hidrogênio tem 1 grama. Ok? Tá, mas eu não estou falando de 1 grama de hidrogênio, estou falando de 14 gramas. Então eu coloco aqui, ó. Para 14 gramas de hidrogênio, quantos mols eu tenho? Essa ficou fácil, né? O nosso X aqui, que vai ser igual ao número de mols de hidrogênio, vai ser igual a 14 mols. Beleza? Vou fazer a mesma coisa agora para o carbono. 1 mol de carbono tem, se a gente olhar lá na tabela periódica, 12 gramas. Ok? Se eu tenho 85,6 gramas de carbono, quantos mols isso corresponde? Nosso X aqui, esse tem que fazer na calculadora. Né? 85,6 dividido por 2. 7,3. Algarismos significativos aqui, 7,13 mols. Ok? Isso daqui é o que a gente está falando, o número de mols
de carbono vai ser igual a 7,13 mols. Beleza? Agora eu preciso relacionar. Eu preciso estabelecer uma relação entre o número de mols de carbono e o número de mols de hidrogênio. Tá? Nesse caso aqui, ó, eu vou falar assim, ó, qual que é o número de mols de carbono? 14 mols. Ok? E o número de mols de hidrogênio? 7,13 mols. Beleza? É uma unidade aqui, ó, adimensional, né? Uma grandeza adimensional. Estou falando de mol e mol, eu posso cortar os dois aqui e vou estabelecer uma relação. Essa relação aqui, ela é, precisar, por enquanto ainda não usar a igualdade aqui, ela é aproximadamente 2. Tá? O que significa isso daqui? Que eu vou ter uma relação de 2 para 1 desse daqui. Ou seja, traduzindo, eu tenho 2 mols de carbono para cada 1 mol de... Ah, ao contrário eu fiz, né? Aqui é hidrogênio e aqui é carbono. Estava ficando estranho. Então eu vou ter aqui, deixa eu apagar isso aqui que está fácil. Só recapitulando então, né? Quem tem 14 mols é o hidrogênio. Então em cima aqui ficou o hidrogênio. Tá? A regra que a gente vai estabelecer aqui, para não causar confusão, é sempre o maior dividindo o menor. Tá? Então, entre 14 e 7, o maior é 14. Então, o número de mols de hidrogênio dividido pelo número de mols de carbono. Deixa eu limpar aqui para ficar bonitinho. Número de mols de hidrogênio dividido pelo número de mols de carbono. Ok? Então, 14 mols de hidrogênio dividido por 7,13 mols de hidrogênio, isso dá uma relação de praticamente 2. Um pouquinho menos que 2, né? Mas aí a gente pode arredondar. Tá? Isso significa, então, que eu vou ter 2 mols de hidrogênio para cada 1 mol de carbono. Se eu voltar na formulinha lá que eu tinha escrito, ó, CXHY, eu posso reescrever agora ela com esses valores. C, quanto vale o C? É 1, né? Normalmente a gente não põe. E o H é igual a 2. Então, essa daqui é a minha fórmula mínima. Tá? CH2. Então, no CH2, nessa fórmula mínima aqui, eu tenho 14% em massa de hidrogênio e 85,6% em massa de oxigênio. Se eu precisar chegar na fórmula mínima, primeiro eu transformo a porcentagem em massa, depois eu transformo a massa em quantidade de matéria. Beleza? Vamos limpar a tela e mostrar tudo isso de um jeito mais organizadinho. Então, ó, transformei em massa, cheguei nos 14 e nos 85,6. Achei a quantidade de matéria usando a massa molar do hidrogênio, cheguei em 14 mols. Quantidade de matéria de carbono usando a massa molar do carbono, 7,13, ok? Relacionei aqui, ó, para reforçar, sempre o maior dividindo o menor, ok? Então, ó, 14 dividido por 7,13, eu vou ter uma relação de 2 mols de hidrogênio para cada mol de carbono. Portanto, a minha fórmula mínima é o CH2. Ok? Vamos em frente. Fazer um outro exercício agora, um pouquinho mais complicado esse daqui, né? Porque a gente não está falando agora do hidrocarboneto. Ó, uma historinha antes. O elemento cromo forma compostos de diferentes cores. O composto de cromo industrialmente mais importante, a partir do qual outros são obtidos, tem a seguinte composição percentual em massa. Então, eu estou falando da composição percentual, sempre é bom reforçar, interpretar bem aqui, ó, em massa. Ok? Tá aqui, ó, porcentagem de sódio. Tá, ó, Na aqui, sódio, 17,5%. Fração em massa percentual, fração percentual em massa de cromo, 39,7%. E fração percentual em massa de oxigênio, 42,8%. O que eu faço com isso? Vamos fazer continha, né? Primeiro de tudo, tenho todo mundo que eu preciso aqui? Tenho. Sódio, cromo, oxigênio, tá? Então, vou transformar essas quantidades essa fração percentual em massa, melhor dizendo, em quantidade de matéria, para poder depois fazer a relação entre um e outro, levando em conta a quantidade de matéria, para eu chegar na fórmula mínima desse composto. Não consigo fazer direto porcentagem para quantidade de matéria.
Então eu preciso transformar isso daqui em massa, ok? Vou considerar então que eu tenho 100 gramas do composto. Está mais fácil. Sempre é mais fácil fazer a conta com 100, mas não tem necessidade, né? Então, ó, eu vou falar que 100% de sódio corresponde a 100 gramas de sódio. Se eu tiver aqui 17,5 gramas de sódio, eu vou ter então 100... Opa, vou apagar aqui. X igual a 17,5 gramas de Na. Ok? Para os outros vai ser a mesma coisa. Então, vou fazer aqui de novo. 100% de cromo corresponde a 100 gramas de cromo. Se eu tenho 39,7 gramas, eu tenho Y aqui. Y vai ser igual a 39,7. Opa, por cento não. Gramas de cromo. Ok? Gramas, por isso que eu faço a 100, porque aí eu não preciso nem fazer a conta. Então eu já sei, né? Que eu tenho aqui, ó, reescrevendo tudo isso. Já fiz para o sódio e para o cromo, do oxigênio fica intuitivo. Levando em conta aqui, ó, que eu tenho 100 gramas do composto, eu sei agora que desses 100 gramas, 17,5 gramas são de sódio. 39,7 gramas são de cromo e 42,8 gramas são de oxigênio. Beleza? Agora, vou transformar essas massas aqui em massa molar. Desculpa, em mol. Para isso, eu preciso da massa molar. Me confundi aqui, mas é isso. Vou transformar gramas de um elemento em mols desse elemento. Para isso, eu preciso da massa molar. Não tenho aqui, né? Não coloquei no enunciado do exercício. Eu não coloco de propósito, tá? Quero que vocês vão lá no Google e procurem massa molar do sódio, massa molar do cromo, massa molar do oxigênio, tá? Então, ó, vou fazer aqui para o sódio e depois eu passo para as letrinhas mais bonitas aqui que fica melhor. Então, ó, vou fazer o seguinte: 1 mol de sódio tem 23 gramas, tá? Se eu tenho 17,5 gramas de sódio, quantos mols isso corresponde? Nosso X aqui, só fazer a continha, né? Vai ser 17,5 dividido por 23. Para 3 algarismos significativos, isso aqui vai ser igual a 0,761 mols de sódio. Ok? Vamos fazer agora para o cromo. 1 mol de cromo tem quantos gramas? Esse é difícil, nem eu sei de cabeça. Tá? Então vamos buscar lá no Google. Vamos aproveitar que eu estou com ele aberto aqui e vamos lá buscar. Deixa eu só ir chegar na janelinha lá. Passei aqui. Vamos vir aqui no Google. Massa molar cromo. Tá aqui, 51,9961. Vamos adotar como 52,0, tá? Então, quando eu voltar lá, vou colocar aqui 1 mol de cromo vai ser igual a 52,0 gramas, ok? Se eu tenho 39,7 gramas, vou chamar aqui de Y, o nosso Y vai ser igual a, fazer a continha, 39,7 dividido por 52. Isso é igual a 0,763 mols de cromo. Ok? Fazer a mesma coisa agora para o oxigênio. 1 mol de oxigênio tem 16 gramas. Esse é fácil, você não precisa ir lá no Google. Tá? Se eu tenho 42,8 gramas de oxigênio, isso corresponde
ao nosso incógnito aqui, que é Z. Então, nosso Z aqui vai ser igual a 42,8 dividido por 16. Vai ser igual a 3 algarismos significativos, 2,68 mols de oxigênio. Ok? Então, vamos guardar esses números aqui, ó. 0,761, 0,763 e 2,68. Ok? Limpando tudo aqui. E a gente só reescreve aqui então, né? Número de mols de sódio igual a 0,761. Número de mols de cromo é igual a 0,763. E número de mols de oxigênio igual a 2,68. Aqui vou pôr aqui mols, né? Então, por enquanto, foi isso que a gente chegou. Agora eu vou estabelecer relação. Quando eu tenho 3, como é que eu faço? Eu relaciono eu só posso relacionar 2 de cada vez, ok? Então, eu vou relacionar os 2 maiores sempre com o menor, tá? No nosso caso aqui, 761, 763, 268. Os dois são quase iguais. Mas o menor é o sódio, 761. Então, eu vou estabelecer duas relações aqui. Ó. Relação entre o número de mols de cromo e o número de mols de sódio. Opa! Número de mols de sódio. E uma outra relação que eu vou estabelecer é o número de mols de oxigênio pelo número de mols também de sódio, que é o menor de todos aqui. Tá? Consequentemente, a terceira relação já vai sair. Vamos lá. Número de mols vai ficar mais claro depois que a gente tiver os números. Número de mols de cromo, 0,763 mols, dividido por 0,761 mols de sódio, tá? Mol eu corto com mol, isso daqui vai ser igual a 1, praticamente 1, tá? Oxigênio com sódio, 0, opa, oxigênio não é 0, não. 2,68 dividido por 0,761 mols, né? E mols. Cortou mol com mol. Isso daqui vai ser igual a, vamos fazer aqui, ó, 2,68 dividido por 0,761 vai ser igual a 3,5 aproximadamente. Nessas relações a gente não precisa se preocupar muito com algarismos significativos. Então tá, a relação entre cromo e sódio é 1 para 1, ok? Então eu posso falar o seguinte, na molécula eu tenho 1 mol de cromo e 1 mol de sódio. E a relação entre oxigênio e sódio é 3,5. Então se eu já tenho aqui 1 mol de sódio, para 1 mol de sódio eu tenho 3,5 mols. 3,5 mols de oxigênio. Acabou por aí? Não, falta um detalhezinho aqui, né? Eu tenho 1 e 3,5. Lá na definição da fórmula mínima, falava a menor relação entre números inteiros. Ok? Como eu tenho 3,5 aqui, se eu multiplicar isso aqui por 2, eu vou ficar com um número inteiro, certo? Então, só que quando eu multiplico aqui, eu multiplico todo mundo. Então, eu vou ter aqui, multiplicando todo mundo por 2, 2 mols de cromo para 2 mols de sódio para 7 mols de oxigênio. Agora sim, eu tenho a menor relação entre números inteiros para essa molécula aqui. Escrevendo essa molécula aqui, então, a gente vai ter o seguinte. A forma de escrever aqui aí é por conta da nomenclatura. Na2CR2O7. Então essa daqui é a nossa fórmula mínima. Ok? Esse composto aqui é conhecido como dicromato de sódio. O irmãozinho dele famoso também é o dicromato de potássio. A gente só troca o sódio aqui pelo potássio. Ok? É isso então. Limpando aqui o quadro, tudo isso vai aparecer de uma forma mais bonitinha. Vou passar rapidinho aqui porque a gente já fez. Né? Então, para cada 100 gramas do composto, eu tenho as massas de cada um dos elementos. Em quantidade de matéria, a gente usa a massa molar aqui, né, para transformar
gramas em quantidade de matéria, né? Massa molar do cromo transformou em quantidade de matéria. Massa molar do oxigênio transformou em quantidade de matéria. Seguindo, então, a gente tem já a definição de todos os elementos em suas quantidades de matéria. Relaciono sempre o maior com o menor. Relação cromo-sódio 1 para 1. Relação oxigênio-sódio 3,52, né? 3,5. Então eu digo que eu tenho 1 mol de sódio para 1 mol de cromo para 3,5 mols de oxigênio. Multiplico por 2 para ter números inteiros, 2, 2 e 7. Chego então que eu tenho 2 átomos de sódio, 2 átomos de cromo e 7 átomos de oxigênio na fórmula mínima da molécula, que vai ser então o Na2Cr2O7, dicromato de sódio. Beleza? Seguimos. Vamos falar agora um pouquinho da composição em massa de uma substância e agora a sua fórmula molecular. Não estou mais falando da fórmula mínima. Estou falando agora da fórmula molecular. O que é a fórmula molecular? Né? É a relação entre a fórmula mínima e a massa molar de um composto. Na verdade, é quantas vezes a fórmula mínima cabe dentro da fórmula molecular. É essa a razão que a gente tem que ter. Tá? Então, por exemplo, no composto lá que a gente fez os exercícios lá atrás, a gente tinha uma fórmula mínima de CH igual a CH2, mas a gente pode ter um composto de massa molar 28 gramas por mol. Tá? Se eu pegar a fórmula mínima aqui, ó, se a gente lembrar das massas individuais aqui, massa molar individual, o carbono vale 12 e o hidrogênio vale 1 cada um. Então eu tenho 12 do carbono, mais 1 do hidrogênio, mais 1 do outro hidrogênio. Isso aqui dá igual a 14 gramas, ok? Que não corresponde a 1 mol do composto que a gente está falando, né? Corresponde a meio. Então, eu não estou falando, quando eu falo da massa molar, relaciono a massa molar com a fórmula mínima, eu sei que eu não estou falando desse composto, mas eu estou falando de um múltiplo desse composto, né? Então, nesse caso aqui, ó, ao invés de eu ter CH2, eu posso ter C2H4, C3H6, C4H8, e todos eles têm como fórmula mínima o CH2. Tá? Nesse caso aqui está até fácil da gente saber o que a gente tem, né? Bom, mas vamos em frente. Então, a fórmula molecular é a relação entre a fórmula mínima e a sua massa molar, a massa de 1 mol desse composto. Tá? Para determinar a fórmula molecular, então a gente vai calcular quantas vezes a massa da fórmula mínima deve ser tomada para se obter a massa molar do composto. Tá? Vamos lá então. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que dividir a massa experimental, no caso aqui é a massa molar, que foi determinada experimentalmente, pela massa da fórmula mínima. Tá? Então eu vou dividir 28 por 14 e vou chegar aqui igual a 2. Ou seja, eu tenho 2 vezes a fórmula mínima. Tá? Então, em vez de eu ter CH2, eu vou ter que multiplicar cada elemento da fórmula mínima por 2. Então, eu vou ter C2H4, tá? É o que vai aparecer ali. Então, logo, a fórmula molecular do hidrocarboneto contém o dobro de átomos da fórmula mínima e vai ser, então, C2H4, tá? Esse cara aqui tem o nome de eteno, né? É um carbono com dupla ligação, tá? E um hidrogênio aqui também ligando a cada 2 hidrogênios, né, melhor dizendo, ligando a cada um dos carbonos, tá? E ele é usado na fabricação de plásticos. Coloquei isso aí só por curiosidade. Beleza? Então é assim que a gente determina a fórmula molecular, né? Na verdade, a partir da sua fórmula mínima, tendo a massa molar, a gente consegue fazer a relação com a fórmula molecular. Beleza? Vamos seguir. Agora a gente vai fazer o contrário, então. Vamos partir da fórmula molecular e vamos falar então qual que é a composição percentual em massa dessa substância. Para isso é mais fácil a gente já ir direto para um exercício, né? Então, ó, calcular a composição percentual em massa do etanol a partir da sua fórmula molecular. Então, o etanol, o álcool que a gente usa aí como combustível, agora muito como higienizante também, tem essa fórmula aqui, CH3, CH2OH, né? Se a gente escrever na sua geometria espacial, vou ter assim, carbono, carbono, dupla, opa, não é ácido não, é álcool. Carbono, carbono, OH.
Esse carbono aqui tem um hidrogênio aqui. Esse eu tenho assim, assim e assim, tá? Essa é a molécula na sua geometria espacial do etanol. Não precisamos, por enquanto, falar sobre isso. Vamos passar aqui. Tá, se eu olho lá para a molécula de etanol, eu consigo saber quantos mols de cada um dos elementos eu tenho, tá? Então, se eu contar lá, ó, um mol de etanol vai ter quantos carbonos? Um aqui e um aqui. 2 mols de carbono. Quantos mols de hidrogênio eu vou ter aqui? 3, com mais 2, 5, com mais 1, 6 mols de hidrogênio. E um molzinho aqui de oxigênio, ok? Então, já identifiquei em quantidade de matéria, né, quantos mols de cada um dos elementos eu vou ter numa molécula de etanol. Bom, a partir daí eu tenho como calcular a massa de cada elemento, tá? Se eu sei a quantidade de matéria e conheço a massa molar deles, eu consigo calcular a massa de cada elemento. Ao contrário, a gente estava brincando com massa, transformando em quantidade de matéria. Agora eu tenho quantidade de matéria e quero transformar em massa. Vou usar a mesma relação que é a de massa molar, tá? Então, ó, o que eu fiz aqui? Ó? A massa de carbono vai ser igual a 2 mols de carbono, né, que é o que eu tenho aqui, e eu vou transformar esses mols de carbono em massa, ok? Usando a massa molar. Na análise dimensional aqui, eu usei como me convém, tá? Eu dividi, então, né, 12 gramas por 1 mol. Por quê? Eu quero cortar esse mol de carbono com esse mol de carbono e eu quero que o resultado saia em gramas, tá? Então, eu faço o mesmo para o hidrogênio. Eu sei que tenho 6 mols de hidrogênio, vou só manter aqui então, né? Cortou, cortou, chegou no resultado aqui em gramas. Fazendo a continha, né? 2 vezes 12 igual a 24. Vamos para o hidrogênio agora. 6 mols de hidrogênio, massa molar do hidrogênio, 1 grama por mol, tá? Corto mol com mol e chego aqui então em 6 gramas de hidrogênio. E a mesma coisa para o oxigênio. 1 mol de oxigênio, relaciono com a massa molar, 16 gramas por mol, corto mol com mol e chego aqui então em 16 gramas de oxigênio. Ok? Beleza. Cheguei então. O que eu estou pedindo no exercício lá? Composição percentual em massa. Basta agora eu relacionar a massa de cada um dos elementos aqui com a massa total. Mas qual é a massa total? Né? A massa total vai ser a soma dessas 3 massas aqui. Né? Vamos fazer aqui embaixo. 24 com 6, 30. Com 16, 46 gramas. Então, a massa total vai ser igual a 46 gramas. Que é o que eu vou fazer ali, então. Relacionar com a massa total e já vou calcular aqui em porcentagem de uma vez. Tá? Então, a fração percentual em massa para o carbono vai ser dada por 24 gramas de carbono, que é o que eu tenho aqui, certo? Dividido pela massa total multiplicado de 100, igual a 52,2%. Tá? Mesmíssima coisa para os outros dois elementos. Para o hidrogênio, 6 gramas dividido pelo total, vezes 100%, igual a 13%. E para o oxigênio, 16 gramas de oxigênio dividido por 46 vezes 100%, igual a 34,8%. Chegamos, então, na nossa composição percentual em massa. Tá? Só para a gente garantir aqui, ó, 52,2 mais 13 mais 34,8. Quanto é que dá essa continha aqui? Ó? Daqui dá 1, 3 com 4, 7, dá 0, vai 1, 5, 6, 7, 10, 100%. Ok? Só para a gente conferir se deu tudo certo. Beleza, gente? Então, a partir da sua fórmula molecular, a gente consegue calcular a composição percentual em massa. Para isso, a gente chega então aqui na relação em quantidade de matéria dos elementos que compõem a molécula, né, a substância. A partir daí, usando a sua massa molar, a gente transforma quantidade de matéria em massa. Ok? Depois, relacionamos a massa de cada um dos elementos com a massa total, que a gente obtém somando-se, obviamente, a massa de cada um individualmente. Tá? Fazendo isso vezes 100%, a gente chega, então, na composição percentual. Ok?
Molezinha, né? Paramos então por aqui. Essa aula eu falei que ia ser um pouquinho mais curta, né? Então agora a gente se vê na próxima aula, onde a gente vai começar a falar sobre cálculos estequiométricos, reações químicas e tudo mais. Ok? Até a próxima.